Anjos têm asa? Não, anjos não têm asa. Quem tem asa são serafins e querubins. Anjos têm sexo? Não sabemos. O que nós sabemos é que eles não se casam. Agora tem uma coisa. Toda a vida que eles são descritos na Bíblia são descritos como varões e nunca como uma varoa. Ou seja, sempre falam dos anjos como sendo do sexo masculino. As pessoas, quando morrem, viram anjos? Não. As pessoas, quando morrem, não viram anjos. A Bíblia nos diz que, depois da morte, as pessoas vão para o juízo. Ou para o seio de Abraão, para os céus, ou para a perdição. A lenda que diz que Enoque virou um serafim é uma lenda judaica. A Bíblia não fala isso. Anjos da guarda existem? Biblicamente, não podemos afirmar que existem anjos da guarda. Mas sabemos que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Espírito Santo, está dentro de cada um de nós. Nós sabemos que somos guardados pelo próprio Deus. E isso é muito mais importante do que sermos guardados por um anjo. É possível ver anjos? Sim, é possível ver anjos. A Bíblia nos fala que várias pessoas viram anjos. Toda vida que eles aparecem sempre como varões, como homens. E é fácil identificá-los porque são homens diferentes dos outros homens. Quando eles apareceram lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas souberam que aquelas pessoas eram diferentes. Eles são identificados logo. A Bíblia nos conta que muitas pessoas hospedaram anjos e nem mesmo souberam que eram anjos. Então eles habitam entre nós, eles estão entre nós. É possível se relacionar com um anjo? É possível se relacionar com um anjo. Os anjos trazem muitas vezes palavras e mensagens às pessoas. Mas não é possível você invocar um anjo. Você não pode chamar um anjo. O anjo é enviado a você por Deus. E nunca você chama um anjo. Você não pode invocar um anjo, mas pode conversar com o próprio Deus. Eu não entendo as pessoas. Elas querem conversar com anjos e não querem conversar com Deus. Elas querem saber qual é o nome do anjo delas, mas não querem saber qual é o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Não se importam com esse nome, sendo que a Bíblia fala que no nome de Jesus é que há poder. Arcanjo. O termo arc significa supremo, chefe, principal. É uma categoria de anjos ou de anjo que é superior aos demais, evidentemente. O livro de Enoque menciona 7 arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael, Raguel, Ramiel e Haragael. E Uriel também. O islamismo fala de 4 arcanjos, mas o Corão cita apenas 2. Jibril, que é Gabriel, e Micail, que é Miguel. Resposta apologética. Há uma vertente de teólogos da Bíblia que alega existir apenas um arcanjo, porque apenas um arcanjo é citado na Bíblia, que é Miguel. Mas, embora haja apenas uma citação de um nome, eu tenho muita impressão de que há outros. A Bíblia deixa margem para acreditar assim. Por exemplo, a Bíblia fala que no dia do arrebatamento o Senhor virá com voz de arcanjo. A preposição de arcanjo é diferente de do arcanjo. Se fosse apenas um, seria do arcanjo. Afinal de contas, é um arcanjo. Mas como o Senhor vem com voz de arcanjo, dá a entender que há outros arcanjos também. E depois fala que é o som de muitas vozes, que podem ser muitos arcanjos. Principados e potestades. Colossenses capítulo 1 nos fala de principados e potestades. Os principais teólogos modernos acreditam que principados e potestades são categorias de arcanjos. Essa também é a opinião do judaísmo, que principados e potestades são arcanjos superiores que têm uma vasta quantidade de exércitos celestiais sob as suas ordens, todas elas sob a ordem de Deus, é claro. No livro de Daniel, Miguel é citado como um dos primeiros, ou um dos principais. E depois o próprio Miguel é mencionado por Gabriel. Na carta de Judas, ele é citado disputando com Satanás o corpo de Moisés. Anjos. O significado da palavra anjo é mensageiro ou enviado. Judaísmo. No judaísmo, a quantidade enorme de nomes de anjos. Vou falar apenas alguns aqui para vocês. Há um anjo chamado Kazef. Interessante que não é Kazefiel, né? Só Kazef. Esse Kazef é um dos anjos da morte e habita o 6º céu. É um tipo de mão esquerda de Deus. Os judeus acreditam que foi ele que comandou o ataque a Moisés, que a Bíblia nos conta que aconteceu em uma taverna, que entraram para tentar matar Moisés. E os judeus acreditam que foi Kazef que estava lá para fazer isso. Os judeus acreditam que mais tarde Arão conseguiu capturar Kazef e que depois o próprio Miguel, o arcanjo Miguel, veio reivindicar a soltura de Kazef. Interessante é que durante a prisão de Kazef não houve mortes na terra. Gabriela.
Sim, é isso mesmo, Gabriela. Segundo o judaísmo, Gabriela é o único arcanjo feminino. Ela não é um anjo, ela é um arcanjo. E ela é do sexo feminino. E diz também que ela se encontra do lado esquerdo de Deus. Ela cuida dos bebês que estão para nascer. E fala para os bebês que estão para nascer o que eles precisam fazer. Vai dizendo para eles, para os nenéns, o que eles precisam fazer para irem crescendo nos ventres das mães. Quando os nenéns estão perto de nascer, Gabriela toca bem no meio da boca, bem no lábio superior, acima da boca e entre a boca e o nariz. Toca bem assim. E com esse toque, ela faz com que as pessoas, os nenéns, esqueçam tudo que aprenderam até a hora da morte, então eles se lembram de tudo de novo. É por isso, segundo o judaísmo, que todo ser humano tem essa covinha aqui, esse amassadinho aqui no meio da boca. É uma gracinha a história. Irins. Irins são 2 anjos gêmeos, que juntos são mais fortes do que todos os outros anjos. Esses 2 anjos emitem os julgamentos de Deus. Eles eram considerados os mais importantes anjos da eternidade, dos céus, até a chegada de Metatron. Metatron. Metatron é o ser mais importante da hierarquia celestial no judaísmo. É um tipo de primeiro-ministro dos céus. O nome Metatron significa trono ao lado do trono de Deus. Antes de ser Metatron, ele era Enoque, aquele que a Bíblia fala que andou com Deus e Deus o levou. Se o judaísmo fala que se ele tomasse forma humana, ele seria tão grande quanto o nosso universo. Ele tem 36 pares de asas e 365 mil olhos. Cada um desses olhos brilha mais do que o sol. Segundo o livro Zohar, ele combina a perfeição humana com a perfeição angelical. Metatron é responsável por comandar a nossa dimensão espaço-temporal, o universo que conhecemos, e conta com a ajuda de mais 70 príncipes para essa missão. Eu contei no outro vídeo e vou repetir aqui. Tem uma lenda que diz que os serafins não gostaram muito quando chegou o Metatron. Quando o Metatron chegou, eles torceram o nariz para Metatron, porque não gostaram dele, porque afinal de contas ele era um ser humano e agora é um serafim. E Deus explicou para ele, porque justamente porque ele havia sido humano, ele é um serafim e é o mais poderoso dos serafins. Então todos os outros serafins começaram a tratá-lo bem, mas ainda o chamam de menino, porque é o mais novo dos serafins. Judaísmo. Anjos da guarda. Em muitas religiões e épocas é comum a gente encontrar a crença em espíritos protetores, né? Muito se fala disso. O zoroastrismo falava sobre isso, dava no zoroastrismo o nome desses seres eram Fravranish, e eles eram espíritos ministradores. Os gregos, antes do cristianismo, acreditavam em demos, que eram espíritos protetores. Os antigos romanos acreditavam em gênios, que eram protetores de homens, e que cada mulher tinha um Juno. Os gênios protegiam os homens e os Juno protegiam as mulheres. Os árabes, antes do Islã, acreditavam na existência de jins. Inclusive, Satanás teria sido um jin, que é uma entidade sobrenatural do mundo intermediário entre o angelical e o humano. Eles poderiam proteger pessoas, lugares ou até mesmo nações. Ou proteger ou ameaçar. De modo geral, eles são vistos como virtuosos e protetores. Resposta apologética. As escrituras estão repletas da presença de anjos e frequentemente eles são encontrados transmitindo alguma mensagem a alguém. Os anjos têm intelecto, emoções, vontade, ou seja, são seres livres. Tanto é que boa parte da Bíblia nos fala que 1/3 deles caiu com a tentação de Satanás e outra quantidade caiu quando Sem-Jasa desceu com seus anjos para procriar com as humanas. Eu tenho um vídeo sobre isso. Ou seja, eles têm vontade própria de fazer as coisas. Eles não são autômatos. No islamismo, os anjos são autômatos. Eles não podem pecar. Eles não têm livre-arbítrio. A Bíblia nos diz o seguinte sobre os anjos, em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são seres celestiais a serviço de Deus. O perigo da angelolatria. Filmes, livros, novelas levam as pessoas desatentas e desinformadas a terem um relacionamento equivocado
errado e por vezes pecaminoso com os anjos. Há nas igrejas neopentecostais um verdadeiro frenesi, uma histeria, quando alguém fala: eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo lá, tem musiquinha que põe um anjo aqui, põe um anjo lá, um anjo no almoço, um anjo no jantar. Quando alguém fala que está vendo anjo, então há uma histeria nas igrejas. Isso é bobagem. Se há anjos na igreja, Deus está presente, o que é muito mais maravilhoso e muito mais extraordinário do que a presença de um anjo. Na Bíblia, algumas pessoas se ajoelharam quando viram anjos. No entanto, os anjos sempre protestaram contra isso. Olha só o que aconteceu com João em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou eu que vi e ouvi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Olha só, todos os anjos lembram a história de um serafim que queria ser adorado e que a história terminou muito mal. Invocar, conversar, adorar, fazer oferenda, tudo isso é bobagem e é errado e é pecado. Anjos não querem isso. Os anjos querem levar os homens a Deus e querem que os homens vão a Deus. E as pessoas que fazem isso, achando que estão fazendo isso a um anjo, estão fazendo isso a seres muito mais tenebrosos, que não têm amor algum e são cheios de angústia, cheios de maus pensamentos e cheios de ressentimento. O anjo do Senhor. Eu queria terminar esse vídeo, essa série de 4 vídeos, com o anjo do Senhor. Afinal de contas, quem é o anjo do Senhor? A Bíblia nos fala que o anjo do Senhor lutou com Jacó e disse que o seu nome era maravilhoso. Diz que ele estava com Daniel na cova dos leões, que ele estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, que ele apareceu a Abraão, um anjo apareceu a Abraão na forma de 3 anjos. Abraão chamou esse anjo de Senhor, e esse anjo recebeu adoração. Juízes capítulo 13, versículo 18, nos diz o seguinte: ele apareceu a Manoé, pai de Sansão. Quando este perguntou seu nome, ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Quem é esse anjo misterioso, que aceita adoração, se diz maravilhoso? Quem é? É a aparição da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, antes da encarnação. É o próprio Cristo, Senhor dos universos, o Senhor dos senhores, Reis dos reis e Senhor de todas as terras possíveis e as realidades impossíveis. Tudo está sob o governo dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá no Antigo Testamento, antes da sua encarnação, ele aparecia como um anjo maravilhoso. Aceitava adoração, porque é o próprio Deus. Seres celestiais existem e todos eles demonstram a grandeza e o poder de Deus. Louvado seja Deus pelo seu grande poder. Há muito mais nesse universo do que nós podemos ver. Há muito mais há muito mais atrás dessa fina pele plástica que nós enxergamos. Há muito mais coisas. O mundo espiritual existe e ele está ao seu alcance. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.